Olá, olá! Na live de hoje de manhã eu contei uma história de Buda, né? Uma história muito, muito antiga, que poucas pessoas conhecem, até pessoas que são, né, devotas do budismo não conhecem, porque essa história foi passada de lábios a ouvidos. E, sabe, é a história de Buda e o escravo. E um dia Buda estava lá debaixo da árvore dele meditando, né? E chegou um escravo perto dele. E o escravo já não aguentava mais a escravidão e olhou para Buda e disse: Senhor Buda, me liberte, me liberte. E Buda olhou para aquele homem e libertou ele, tornou ele um homem livre. E depois que Buda tornou aquele homem um homem livre, ele olhou para aquele homem e disse: agora volte, volte para a sua senzala, volte para o seu senhor, volte para o seu proprietário. E aquele homem simplesmente olhou para Buda, e como ele era um homem livre, ele compreendeu na hora, né? Muitas pessoas que estavam ao redor julgaram Buda, disseram assim: mas Buda, como assim? E a igualdade social, né? E a justiça social? Mas aquele homem, o escravo que Buda tinha libertado, entendeu perfeitamente. Aquele homem entendeu que ele era livre, que a ilusão da liberdade não era liberdade, e a ilusão da escravidão não era escravidão. Que se você é um homem livre, não importa muito o que está acontecendo aqui fora, porque ninguém tira a sua liberdade de você. E se você é um escravo, não importa o quanto de ilusão de liberdade você possa ter, porque no fundo, você vai sempre ser um escravo. Aquele homem entendeu que o proprietário dele era tão escravo quanto ele, né? E é engraçado porque no filme Matrix a gente percebe uma coisa muito interessante, né? Neo, ele toma aquela pílula vermelha e ele desperta da Matrix. E quando ele desperta da Matrix, ele depois, se você assistir a trilogia, você vai perceber que ele está numa outra Matrix, né? A luta continua, as dificuldades continuam, as oposições continuam. Então você tem a ilusão da liberdade e a ilusão de ser escravo, né? Muitas pessoas hoje em dia dizem assim: nós vivemos uma falsa ilusão de liberdade, na verdade somos todos escravos do sistema. E aí você descobre que a verdade é que você não é livre. Mas aí se você der um passo seguinte, que poucos dão, você descobre que é uma nova ilusão. Que a ilusão é uma ilusão. Que a ilusão que você vivia de falsa liberdade foi substituída por uma outra ilusão de que você não é. Né? E até agora eu quero pedir desculpas porque eu inventei essa história de Buda, ela não existe, né? Eu tirei da minha cabeça. Mas existe uma história real, né? Que tem de um livrinho muito antigo, e agora eu estou falando, né, para valer com você, e é num livrinho chamado Filemon, né? Eu acho que você tem esse livrinho em casa, normalmente ele tem a capa preta, né? Tem o nome Bíblia na capa, e é a história de Paulo, né? É uma epístola de Paulo. Paulo escreve uma carta a Filemon, porque Paulo estava preso. Paulo estava preso, e na prisão, dentro da prisão, ele conheceu um homem chamado Onésimo, e ele libertou esse homem. Ele tornou Onésimo um homem livre. E quando Onésimo foi liberto da prisão, da falsa prisão, né, porque Paulo libertou ele da verdadeira prisão, Paulo mandou ele de volta para Filemon. E Filemon era outro homem, era o dono de Onésimo. Onésimo havia fugido de Filemon. Onésimo era escravo de Filemon. E Paulo manda essa epístola, né? Por
Onésimo. Diz, olha, entregue isso aqui a Filemon, seu dono. E muitas pessoas se revoltam, né, com esse livro da Bíblia, porque elas dizem assim, como Paulo, e a justiça social, e a igualdade, né? É porque aí tentam explicar, né? Os defensores tentam explicar, não, porque naquela época tal, e você tem que entender o contexto da época. Você não tem que entender contexto nenhum. Você tem que entender a verdadeira mensagem dessa epístola. Ela está ali na Bíblia por um motivo muito sério. E é justamente isso, né? É mostrar... E Paulo escreve essa carta para Filemão e diz assim, eu estou mandando de volta o seu escravo, né? Mas eu lhe peço que receba ele como irmão em Cristo, porque ele está liberto em Cristo. E se você quiser castigar ele por ter fugido, se você quiser tornar ele escravo novamente, fique à vontade. Fique à vontade, né? Muitas pessoas interpretam essa carta como uma provocação social para que Onésimo libertasse, ou Filemão libertasse Onésimo e isso causasse uma mudança social. Não, 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 não. A carta foi exatamente o que ela quis dizer. O que Paulo estava dizendo para Filemão era assim, esse homem é livre. Esse homem é livre. Ele é nosso irmão em Cristo. Ele é livre. E pouco importa se você quiser escravizar ele, você já não pode mais. Você pode, mas ele é livre. E essa ilusão da escravidão já não prende ele. E essa ilusão da liberdade também não prende ele. Tanto fazia se Filemão recebesse Onésimo como irmão em Cristo, homem livre, ou se Filemão recebesse Onésimo como escravo fugitivo. Porque Onésimo, ele saiu da matrix, da falsa ilusão de que existe uma liberdade, e ele saiu da segunda matrix, da falsa ilusão de que existe escravidão. Não é você, por exemplo, você não é escravo. Ou é? Né? E tudo isso que escraviza você é real? É necessário dar o passo seguinte, sabe? É necessário dar o passo seguinte. E a chave toda está logo no início da epístola de Filemão, porque Paulo começa a epístola dizendo assim, Paulo, vírgula, prisioneiro de Cristo. Aí os teólogos muito entendidos, eles dizem, não, tem que entender o contexto da carta. Na hora que Paulo escreveu essa epístola, ele estava preso. Ele estava preso. Por isso que ele escreveu o prisioneiro de Cristo, porque ele era um prisioneiro real. Não. Ele não era prisioneiro dos romanos. Paulo não escreveu, Paulo, prisioneiro dos romanos. Não. Prisioneiro de Cristo. Os romanos não podem me prender. As leis humanas não podem me prender. Porque eu já sou prisioneiro de Cristo, né? Uma das frases mais bonitas que eu acho da Bíblia é o início da Epístola aos Romanos, que Paulo começa, eu, Paulo, escravo de Cristo Jesus. Né? Se você é escravo de Cristo, você não é escravo de mais ninguém. Se você é livre em Cristo, ser escravo de Cristo é ser livre em Cristo. Ser prisioneiro de Cristo é ser livre em Cristo. Né? É como o filho pródigo, né? Que depois de ter feito todas as besteiras, depois de ter gastado tudo, depois de estar na miséria, ele lembrou da casa do pai e ele disse assim, os escravos do meu pai comem melhor do que os homens livres aqui. Então, a verdadeira história não é de Buda e o escravo, a verdadeira história é de Cristo e o escravo, né? Porque Jesus tornou aquele homem livre. E uma vez livre,
a ilusão da escravidão, a ilusão da liberdade. É tudo fantasia. Né? Até porque de que adianta conquistar toda a liberdade aqui se você não vai ficar aqui mesmo? E de que adianta ser escravo aqui se você não vai ficar escravo aqui mesmo? Né? Pense mais profundo. Sabe, é engraçado, e essa história do Buda foi só uma brincadeira, porque quando a gente conta uma história de Buda e todo mundo fica, uma história de Buda, e as pessoas escutam e depois recontam aquela história, sabedoria profunda, mas se você conta uma história da Bíblia, né? O nego já faz cara feia, né? Engraçado, qualquer livro religioso serve, menos aquele que é o mais profundo de todos. Qualquer religião serve, menos aquela que é real. Se liberte. Um grande beijo para você, Deus lhe abençoe.